Fala galera, Pota Concurseiro na área, mais um vídeo para o canal. É um vídeo de regência verbal, são questões de múltipla escolha, tá? Questões de concursos, são 15 questões de regência verbal para a gente brincar, valeu? Vamos lá, vamos à primeira. Em qual alternativa o emprego da regência verbal está incorreto? Show! Vamos lá, letra A. Lembro-me das pessoas. Tá vendo aqui, ó? Lembro-me de quê? Quem se lembra de alguém ou de alguma coisa. É um verbo transitivo indireto. Ele está pronominal, ó. Lembro-me de quê? Das pessoas que me ajudaram nos momentos difíceis. Tá certo. Agora a segunda já deu ruim. Por quê? Porque ele disse esqueceu de ir ao banco. E o esquecer não está pronominal. Está errado. Se fosse esqueceu-se de ir ao banco, pagar a conta de telefone, ok. Mas esqueceu de, esqueceram de, lembraram de, isso aqui vai estar errado a vida inteira. Então, já é a B. Eu marquei bonitão aqui, ó. Agora aqui, ó. Eu sempre esqueço o nome dos meus alunos, tá certo? Eu sempre esqueço o quê? O nome. Ah, pode, se fosse eu sempre me esqueço, aí eu me esqueço do nome. Show. E depois do acidente, não lembrava nada. Não lembrava o quê? Nada. Objeto direto. Perceba que o lembrar não está pronominal, ó. Não lembrava nada. Aí se fosse não me lembrava, se ele botasse assim, ó, depois do acidente, não me lembrava de nada. Aí seria de nada. Eu não me lembrava de alguma coisa. Aí seria um objeto indireto. Ok? Vamos lá. Número 2. A regência verbal está incorreta em... Letra A. Na verdade, não simpatizo com suas ideias inovadoras. Tá certo? Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Lembrando que simpatizar, antipatizar, proliferar, sobressair e confraternizar não são pronominais. Então eu não posso colocar não me simpatizo com suas ideias. Não pode. Beleza. Letra B. Para trabalhar, muitos preferem a empresa privada ao serviço público. Tá certo. Quem prefere alguma coisa a outra. Tá certo. Aí a C. Lamentavelmente, não conheço a lei que te referes. Aqui está o erro. É a lei a que te referes, a que tu te referes. Porque quem se refere a. Ele não colocou a preposição a ali. Então é incorreta, charlinha. Ó, existem muitos meios a que podemos recorrer. Ó, o sujeito está oculto aqui, que é nós. Nós podemos recorrer a quê? Aos meios. Tá certo. Quem recorre, recorre a. Número 3. Tem que completar as lacunas e marcar a sequência correta. Manuel aspira ao cargo. Aspirar no sentido de almejar pede preposição a. Show. Quem quiser assistir ao filme. Assistir no sentido de ver pede preposição a. Já matei. Agora a terceira, ó. Certamente essa decisão implicará a. Implicar no sentido de acarretar. Não pode botar na, Pota? Não, porque na é mais a. Ó, essa decisão acarretará a dissolução do grupo. Implicar no sentido de acarretar. Show. É verbo transitivo direto. Show. E a quarta era para ser ao chegar a casa. Primeiro que não pode botar em. Segundo, que nem tem ofertado aqui, né? Não pode botar crase, porque a casa não está especificada. Então a resposta é a alternativa delta. Beleza. Número 4, questão do CFS. Ah lá, ó. Esqueceram, perceba que o esquecer não está pronominal, do meu nome. Já está errado. Ah, Pota, teria que ser esqueceram o meu nome. Exatamente. Ou esqueceram-se do meu nome. Aí também pode. A diretoria do colégio procedeu a quê? Ela procedeu ao sorteio. Tá certo. Esse proceder está no sentido de dar início. Então, a diretoria do colégio deu início ao sorteio dos brindes. Ele é verbo transitivo indireto e chama a preposição a com objeto indireto.
E a terceira, informei o quê? O resultado do concurso, objeto direto. E informei a quem? A eles, objeto indireto. Tá certo. Então a correta é delta. 2 e 3. 2 e 3 estão corretíssimas. Vamos lá, número 5. Ó. Número 5 é uma questão da banca ESAF. Ó, a regência verbal está correta em. Vamos lá. Eles preferiam mais. Eita ferro. Preferir não pode botar termos intensificadores. Prefiro mais, prefiro muito mais, prefiro antes. Não pode. E nem que, nem do que. Então aqui você teria que dizer que eles preferiam música a cinema. Então estava errado. Sim. Antônio, eu lhe vejo amanhã lá no clube. Meu Deus, está errado. Antônio, eu o vejo. Por que não pode botar lhe? Porque o verbo ver é um verbo transitivo direto. Quem vê, vê alguém ou alguma coisa. E não pode botar lhe. Não. O secretário, que é o sujeito, informou o quê? O resultado da prova, objeto direto. E informou a quem? Ao candidato, objeto indireto. Glória a Deus. Certíssima. Número 5, Charlie. Depois, a humanidade aspira dias melhores de existência. Não, aspira a dias melhores. Aspirar no sentido de almejar pede preposição a. E a letra E, é preciso seguir ao regulamento? Não, é preciso seguir o regulamento. Quem segue, segue alguém ou segue alguma coisa. É seguir o regulamento. Beleza. Número 6, temos que colocar certo ou errado e marcar a sequência correta. Ainda ontem pela manhã fui na fazenda, pênalti. Eu fui à fazenda e com crase. O verbo ir não pode botar em não. É fui à fazenda, fui ao sítio de minha avó. Aí você pode falar, eu pensei, voltei da fazenda, volto da crasear. Sim, então a primeira estava errada. Desde o início do curso, simpatizei com aquela professora, tá certo? Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Corretíssimo. O motorista ajuizado obedece o Código Nacional? Não, ele obedece ao Código. Tá errado. Obedecer e desobedecer pedem preposição a. Os repórteres não poderão assistir o julgamento? Não, eles não poderão assistir ao julgamento. Por que, Pota? Porque o assistir no sentido de ver pede preposição a. Então a resposta foi a alternativa C. Charlinha. Errado, certo, errado, errado. Beleza, vamos lá. 7. A regência verbal está incorreta em não o via desde o ano passado, ou seja, não via João desde o ano passado, tá certo? Fomos à cidade pela manhã, fomos ao sítio pela manhã, tá certo? Informou o quê? Isso, ó, informou isso, que o aviso chegara. E informou a quem? Ao cliente. Ou seja, quem informa alguma coisa a alguém, ninguém vai te bater, tá certo? O erro tá aqui, ó, pessoal. Por quê? Porque na letra D, nós temos o famoso erro do duplo objeto indireto. Por quê? Porque o lhe troca por a ele. Avisamos a ele de que... Aí não pode. Porque aí você tem dois OIs. Ah, Pota, então qual seria a forma de corrigir? Se eu tiro D, resolvi o problema. Avisamos o quê? Isso, que o cheque foi pago. E avisamos a quem? A ele. Já resolveria o nosso problema. Beleza? Número 8, ó, uma questão recente, ó, foi da última prova do EAGS. Ele quer que a gente coloque certo ou errado quanto à regência dos verbos, mesma coisa. E depois assinalemos a alternativa correta. Vamos lá. Na primeira, eu acho muito maneiro isso. Inclusive tem um short no canal que é o verbo chamar. Que o chamar vale tudo, né? Ó, o diretor do clube, no chamar no sentido de taxar, chamou-o maluco durante a partida. Ou seja, chamou-o de maluco. Ele chamou o João, que é o OD, de maluco. Mas a preposição de, ela pode ficar omitida. Ah, Pota, chamou-o maluco. Esse maluco aí é PO, predicativo do objeto. Chamou-o de maluco. Também é PO. Chamou-lhe maluco. Também é PO. Chamou-lhe de maluco. Também é PO. Só que quando botar o lhe, vai ser OI. É essa brincadeira aqui, ó. Ó. Chamei o maluco. Ou seja, chamei João de maluco. OD e PO. Se eu falasse que eu chamei o de maluco, a mesma coisa, OD e PO. Tu vê que a preposição de, nesse caso, ela pode ou não entrar.
A mesma coisa aconteceria se eu falasse chamei-lhe maluco. Só que o lhe é OI, objeto indireto. Deixa eu só descer um pouquinho aqui, ó. Isso. O lhe é OI e o maluco é PO. E também pode botar o D. Não há problemas. Aqui é predicativo do objeto, tá, pessoal? Não são dois objetos indiretos, não. Cuidado com chamar. Então, aqui, ó, tá certo. Agora, a segunda ele disse, ó, então eu já eliminei duas. Os torcedores preferiam muito mais. Já tá errado. Preferir não admite termos intensificadores. Então, eles preferiam ficar no clube a ir para o estádio. Beleza. Então, eu já matei a questão, ó, porque certo e errado aqui, ó. Vê que a questão foi fácil. Na segunda lacuna, a gente detonou. O diretor não visava a lucros. Ele não visava a quê? Olha aí. Visar no sentido de almejar pede preposição a. Então, ele não visava a lucros, mas ao bem do clube. Tá certo. Ele visava ao bem. Visar no sentido de almejar pede preposição a. Verbo transitivo indireto. E a última é muito maneira, porque a última ele apresentou o verbo rogar. Rogo isso. Rogar é o mesmo que pedir. Rogo isso a ele. Peço isso a ele. Tá certo. E aqui ainda estava certo. Aqui perdoe ao meu irmão. Tá certo. Porque quem perdoa, perdoa alguma coisa a alguém. No problem. Certinho. Essa é maneirinha, a 9. Ó. Um dos candidatos a prefeito, sem crase, porque prefeito é palavra masculina. Agora aqui nós temos a brincadeira com informar. Bom, se eu quiser, olha só, eu posso dizer que informou os assessores de quê? Pode, Pota? Pode. Porque aqui vai ser o AD e aqui vai ser o OI. Ou eu posso dizer que informou aos assessores que também pode. O que não pode acontecer é eu colocar informou os assessores que, porque aí não teria preposição de lado nenhum, e eu também não posso falar que informou aos assessores de que, porque aí aqui teria duas OIs. Então assim seria errado e assim seria errado. Então a resposta foi a letra B, né, de bola. Tu vê que aqui ele botou uma possibilidade que nem seria plausível, né? Então o gabarito foi bolita. Vamos lá. Quanto à regência, assinale a alternativa incorreta. Mais uma com informar. Informe o quê? As mudanças ocorridas. Objeto direto. E informe a quem? A eles. Objeto indireto. Tá certo. Eu informo o quê? O novo currículo. Objeto direto. E informo a quem? Aos professores. Objeto indireto. A pergunta que muita gente faz é, Pota, o verbo informar permite o uso da preposição sobre? Aí eu sempre falo, ó, pode, desde que aqui não tenha preposição, e não há. Então, informe os interessados sobre o próximo concurso, tá certo? E se aqui fosse aos, aí estaria errado. Aos interessados sobre, estaria errado. Então, a incorreta é a D. Por quê? Eu falei até no anterior, ó. Ele disse, informo-os, isso aqui é o AD. Isso, ou seja, aqui tem dois ODs. Não tem como essa construção, porque aqui também não tinha preposição. Então, essa configuração, ela vai estar sempre errada, tá? Beleza, vamos lá. Número 11, temos que completar as lacunas. Quando chegou a Salvador, sem crase, não é em Salvador, você chega a algum lugar. E por que não tem crase, Pota? Cheguei a Salvador, voltei de Salvador. Não tem aquela história? Volto da crase A. Volto de crase para quê? Não tem. Aí a segunda lacuna que é curiosa, né? E pagou ao motorista. Todas estão ao. Por quê, Pota? Porque quem paga alguma coisa a alguém. Show. Queria esquecer. Perceba que o esquecer não está pronominal. Então, eu queria esquecer os problemas. Porque quem esquece, esquece alguma coisa. Show. E assistir ao desfile. Porque assistir no sentido de ver pede preposição a. Portanto, que é conclusiva, né? Portanto, por isso, por conseguinte, gabarito, letra B. E ainda tem o logo igual a portanto, que é conclusiva. É o time das conclusivas, né? Vai entrar uns simuladinhos aí, vão entrar, vai ficar maneira. Ó, essa é muito boa, da Unifique. Quem quiser pausar, ó, dá uma pausinha aí e vamos a ela. Olha só. Os encargos
pontinho, pontinho, nos obrigaram, são aqueles, pontinho, pontinho, o diretor se referia. Aqui na primeira eu tenho que colocar os encargos a que eles nos obrigaram. Porque eles nos obrigaram a quê? Aos encargos. Então, eles nos obrigaram a alguma coisa. É, preposição a. Essa também tinha preposição a, mas não pode, porque o cujos só pode ser usado se ao lado nós tivermos um substantivo, tá? Do lado do cujo, cuja, tem que ter um substantivo. Tanto cujo, cuja ou cujos, cujas. Beleza? Então, já matei a questão, ó. E olha a última. Ó, os encargos a que nos obrigaram são aqueles a que o diretor se referia. Acho que essa última era até mais fácil, né? Porque o diretor se referia a quê? Quem se refere a, e seria OI e OI, essa duplinha, tá? Número 13, uma questão maior, olha o tamanho dela. Substitua os verbos destacados pelos verbos entre parênteses, fazendo as modificações necessárias quanto à regência. Show! Todos os candidatos desejam a aprovação. Ó. Desejam o quê? A aprovação. Tu vê que ele não botou crase, mas ele quer que tu coloque o aspirar no sentido de almejar, desejar. Então teria que ser aspiram a aprovação com crase, porque o aspirar no sentido de almejar, de desejar, eles aspiram à aprovação, aspiram ao cargo. Beleza. O atendente assinou a minha documentação. Se você troca por visar, visar no sentido de assinar é verbo transitivo direto. Ele visou a minha documentação, ele visou o meu passaporte, sem crase, não bota crase, não, porque é verbo transitivo direto. Então, essa e essa já estão errados. Ou seja, já matei a questão. E olha a última. A última ele disse, tanta corrupção e desperdício acarretam a falência. Se você coloca o implicar no sentido de acarretar, implicam a falência. Essa construção implicam na falência está errada, porque o implicar no sentido de acarretar não admite em, não pode botar em, é um erro grave, tá? Então implicam a falência da empresa. Show. 14, uma questão da FUNRIO. A frase que apresenta erro quanto à sintaxe de regência é, aí olha o que eu acabei de falar, o que apareceu. Falta de atenção implica, ou seja, acarreta em erros, não, acarreta erros. Implicar no sentido de acarretar não admite em. Então você não pode botar em, você não pode botar no, que é em mais o, e nem na, que é em mais a. Ó, prefiro ler a ver televisão. Quem prefere alguma coisa a outra, tá certo. Assistimos a quê? A uma partida emocionante. Assistir no sentido de ver pede preposição a, objeto indireto na área. Todos visam a quê? A uma vida tranquila. Visar no sentido de almejar também pede preposição a, pota. Todos visam a quê? Tá certo. E a letra E é bem interessante, porque quem perdoa, perdoa alguma coisa a alguém. Eu costumo chamar que aqui tem o PPA. Quem é o PPA? Pagar, perdoar e agradecer. Você paga alguma coisa a alguém, perdoa alguma coisa, perdoou a desobediência e perdoou a quem? Ao filho, e você agradece alguma coisa a alguém. É o PPA, pagar, perdoar e agradecer. Objeto direto de coisa e objeto indireto de pessoa. E a número 15 e última de hoje é uma questão da EPICAR. Não está correta a regência verbal em. Ele quer errada. Ó, o mestre não visava aos bons alunos. Ele não visava a quem? Aos bons alunos. Tá certo. Ó, hipota não desobedeças ao regulamento. Não desobedeças a quê? Ao regulamento. Obedecer e desobedecer são verbos transitivos indiretos e pedem preposição a. Tá certo. Letra C. Nós o cumprimentamos. Aqui tá certo, porque nós cumprimentamos João. Esse ozinho é OD, porque o cumprimentar é verbo transitivo direto. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém, né? Aqui está o problema, ó. E lhe cientificamos de quê? Tá vendo? Ó? Porque o cientificamos, ele funciona como informamos. Ó. Aqui eu vou ter dois OIs.
Porque o lhe é a ele. Cientificamos a ele disso, era só tirar essa preposição. Aí já resolveria o meu problema. Cientificamos isso, objeto direto, e cientificamos a ele. Então aqui não está correta, foi a letra C. D. Alguém lhe informou que há 2 semanas não chove. Aqui, ó. Beleza. Ó, alguém informou o quê? Isso. Ó, informou isso. Objeto direto. E informou a quem? A ele. Objeto indireto. Certo? E olha para E. Posso informá-lo disso. Como ele botou o disso, aqui ele não botou lhe, ele botou lo, informá-lo, que é o famoso informar ele. Esse lo é o OD. Então aqui é o OD e aqui entrou o OI. E aqui ainda ficou certo também, ó. Assistiremos a um belo espetáculo. Por quê? Porque o assistir no sentido de ver pede preposição a. É um verbo transitivo indireto. A um belo espetáculo é o objeto indireto. Valeu? Bom, quem gostou e puder deixar o like, eu agradeço, né? Agradeço a todos vocês de coração por assistirem aos vídeos do canal. Que Deus abençoe a vida de vocês com muita fartura, muita paz, muita prosperidade, muitas alegrias. Final de ano está chegando, né? Então que Deus abençoe a vida de vocês com muita paz mesmo, muita paz, muito sucesso e muita prosperidade. Quem puder divulgar, eu vou agradecer até o último dia da minha vida, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!